seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura. Comigo, Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas, nós temos este encontro nesta esquina onde tudo acontece. Todas as manifestações culturais passam por aqui. Olha que bacana. Então estaciona aqui, gente. E hoje nós temos o teatro. Eles adoram vir aqui. São tudo parceiro, né? O pessoal do teatro aqui de São Paulo adora o Esquina da Cultura. E hoje eu estou recebendo Felipe Celestino e Roma Oliveira. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Para falar do espetáculo Silva, que a gente já está recomendando aqui, que vai estrear em novembro. A gente já vai falar tudo isso agora aqui com vocês. Mas antes vamos conhecer um pouquinho desses dois atores muito legais que estão aqui, né? O Roma Oliveira. Roma, como surgiu o teatro, o ator na sua vida? Olha, o teatro ele surgiu para mim, ser ator, desde criança. Eu sinto que foi algo que eu tinha um conhecimento de que eu gostava de estar em cena. Gostava de cantar, de dançar, então tudo para mim era motivo de fazer cena. Eu brincava de fazer teatro na escola. Sempre foi algo muito próximo de mim. Nunca foi algo assim que eu, nossa, o que eu vou ser quando eu crescer? Desde cedo eu tinha certeza de que eu queria ser ator. Queria ser artista, né? Mais do que só ser ator. Eu sempre gostei de me manifestar artisticamente. A clássica criança cheia de energia, que sempre gostou de brincar, de fazer arte. Porque o teatro é lúdico, né? Então essa coisa já estava dentro de você. Já. Exatamente. E você, Felipe? Eu acho que o teatro ele é um acidente um pouco na minha vida. Eu brinco que eu sou poeta. Eu gosto de fazer poesia. Okay. E às vezes a poesia ela transborda no teatro, às vezes a poesia transborda na música, às vezes a poesia transborda nas colagens ou na própria escrita. E eu sempre fui muito tímido. Então aquela clássica, né? Mãe, vai fazer teatro para ver se desinibe um pouco. Timidez. Tem isso, e aí tem a gente isso. acaba se apaixonando. E foi uma paixão à primeira vista. Assim. Sorte que a sua mãe falou isso, né? Vai, vamos fazer teatro. No meu caso, eu nunca fui uma criança tímida. Então, eu sempre era a criança que me colocava assim, tal, não sei o quê. Até um dia que uma professora falou para os meus pais assim, não, vocês precisam colocar esse menino no teatro. E ela levou meu pai na cidade vizinha, porque na minha cidade, Rio Grande da Serra, não tinha curso de teatro. Tinha curso de teatro na igreja, que eu comecei a fazer, não tive uma sequência, enfim. E aí eu comecei a fazer teatro na cidade vizinha por causa que a professora levou meu pai para fazer minha inscrição. Né? A gente que nasce pobre, sem muitas referências, a gente não tinha muito conhecimento de onde começar a fazer um curso de teatro. Por isso que a professora levou. Não, ele precisa fazer teatro. E você se formou em que escola? Eu primeiro comecei a fazer teatro na cidade de Ribeirão Pires, das oficinas teatrais de iniciação. Aí eu entrei na Escola Livre de Teatro de Santo André, também com 16 anos, para fazer iniciação teatral lá. Depois eu fiz a formação de ator lá, que foi onde eu conheci o Felipe Celestino, que a gente é melhor amigo e tal, Você também se formou lá? Escola Livre de Teatro. Que legal. Nós somos da formação 14, a gente entrou em 2010 na formação mesmo, né? A gente se formou em 2014. E foi ali que a gente se conheceu. Então, eu primeiro me formei ali na Escola Livre de Teatro de Santo André. Assim que eu terminei a Escola Livre de Teatro, eu entrei na Escola de Arte Dramática da USP. E então foram 8 anos. 8, se contar os cursos iniciais. Foram 12 anos seguidos de formação em teatro. Olha que bacana. É muito tempo, né? A gente tá vendo que a gente está falando com profissionais sensacionais aqui. E esse espetáculo Silva é do coletivo Os Incendiários, que você, Felipe, é um dos fundadores. Mas você também tinha outro coletivo. Eu sou um dos fundadores do O Bonde. E você está lá ainda também? Sim. É um coletivo de teatro negro daqui da cidade de São Paulo, que está atuante aí há 5 anos e está tendo uma trajetória muito bonita. A gente está começando a nossa 3ª montagem já. E aí, paralelo, eu com o Romário e a Vanessa e a Lilian, Regina, a gente criou esse ano Os Incendiários para refletir um pouco outros caminhos em relação ao teatro negro. A gente teve como inspiração uma obra chamada Biderman e os Incendiários, que é de um dramaturgo chamado Max Frisch.
e, paralelo a isso, um filme do Spike Lee, chamado Faça a Coisa Certa. E, paralelo, a gente estava refletindo tudo isso na época que teve as queimadas da estátua do Borba Gato, aqui em São Paulo, sim. que aconteceu aqui em São Paulo, a reflexão sobre o que significava queimar aquela estátua, o que significava queimar... Isso tudo está no espetáculo. Simbolicamente, isso tudo tá... A gente fez pegou tudo isso, refletiu tudo isso, jogou em cena, e aí um dramaturgo chamado Lucas Moura, parceiro nosso, a partir dos improvisos que a gente fez, ele escreveu uma dramaturgia inédita chamada Silva, que é essa peça que a gente vai estrear em novembro. Olha que interessante, gente, né? Muito legal. Que trata aí também de uma busca de um futuro diferente para os pretos. O espetáculo ele traz um pouco a reflexão do que significa estar preso a uma lógica escravocrata, uma lógica de serviçal, mercadológica. Entendi. Então, mostra um pouco a realidade de um funcionário chamado Silva, que trabalha, que tem 29 anos de idade, mas trabalha simbolicamente há 400 anos para a mesma família. Para a mesma família de um cara chamado Biderman, Raposo, Paz Leme, de São Gonçalo, Jorge Velho, Félix, Francisco, Vaz da Cunha, Bartolomeu, Luiz Alves de Lima, Álvares Cabral, Cristóvão da Borba Gato. Então, esse cara chamado Silva trabalha há 400 anos para essa pessoa, até o momento em que elementos através também do estudo químico, porque nós atores... Vocês são 4 no elenco, né? 4. E aí vocês misturam isso com personagens que um é o oxigênio, o outro é o hidrogênio Carbono e o carbono. Porque juntando isso dá um fogo. Exatamente. Então a nossa ideia é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, eles estão à procura do quarto elemento, que é o fósforo, porque esses 4 elementos químicos juntos dão fogo. Que é o Biderman? Que é o Silva. Que é o Silva. Que é o funcionário. Então a gente é o que falta. É o que falta. A gente pra entra... ter esse fogo. Exato. A gente entra na casa do Biderman, encontra o Silva, e aí a gente passa o espetáculo tentando acender esse fogo, tentando acender esse homem negro que tem a memória apagada pela história, que tem a ancestralidade apagada pela história, que tem uma construção de autoestima, de vivência, de olhar para o mundo totalmente apagada pela história. Então a gente passa o espetáculo tentando resgatar e acender esse Silva para os 4 juntos criarem o fogo e queimarem a estátua. Exato. Do Biderman, né? Do Biderman, né? Uhum. Porque essa reflexão, por que esses nomes todos que o Romário falou, que são nomes de escravocratas, que são nomes de bandeirantes, que são nomes de genocidas, por que eles são as nossas referências? Porque se tornaram estátuas. Porque se tornaram estátuas no nosso país. Sim. Porque são nossas referências. Entrou para a história, né? Enormes, entraram para a história como construção de um país que é majoritariamente negro. Né? A gente não vê uma estátua de Machado de Assis, por exemplo? Onde estão as nossas estátuas? Onde estão os nossas nossos referências monumentos? reais, né? Onde está a nossa história? Onde ela está sendo contada? É questionado no espetáculo. No espetáculo. O tempo inteiro. Esses 3 elementos, eles surgem para questionar o Silva, para acordar, para fazer um movimento de vem cá com a gente, irmão. Somos irmãos de caminhada. Acorda, veja quem é você, quem somos, né? O que estamos fazendo aqui, qual é a sua história, qual é a nossa história, né? E não à toa o espetáculo se chama Silva, né? Um dos principais sobrenomes que tem no nosso país e aonde ele é encontrado, né? Se não principalmente nas periferias, as margens. Quem são Silvas, quem são Raposos, quem são Silvas e quem são... Tem um rap chamado Rap do Silva. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas tem isso no espetáculo? Adivinhei. O rap do Silva. Olha só, eles não deram spoiler, mas eu adivinhei. É um dos meus raps prediletos.
Sabia? É maravilhoso. Escuto muito isso, toco muito isso, cantei já muito isso. É sensacional, aliás, essa letra, né? Sim. E vocês também colocaram música ao vivo no espetáculo. Sim. Olha, isso é sensacional. Quem faz essa parte? A gente tem a direção musical do Melvin Santana, né? Que é um músico incrível daqui de São Paulo, que toca com Racionais, com a Lineker, enfim, com uma galera muito boa, é compositor também, canta muito. O Melvin, ele faz a direção musical e ele também está tocando em cena. E junto dele tem o Lucas Melifona, que também é um músico, compositor, cantor, instrumentista incrível. Ambos tocam muitos instrumentos ali em cena, desde... Acho que eu peguei aqui, desculpa. Desde de guitarra, a sintetizador, eles trabalham muito com sample, que é pegar alguns trechinhos de algumas músicas, ou de falas, ou de, enfim, recortes para colocar em cena. E aí ambos ficam ali fazendo parte desses elementos, tocando em cena, tentando acender esse Qual a duração do espetáculo? O espetáculo está com Tem em torno de 1h40, né? Que bacana. Não é um espetáculo tão longo. É algo que... É muito bacana isso. Eu vou chamar um comercial rapidinho e volto com vocês. Tá. E você fica à espera, não vai fugir não, a gente já volta. Estamos de volta com a Esquina da Cultura hoje com a galera do teatro que adora o Esquina e a gente adora eles também, porque essa arte é sensacional. Né? E antes, pessoal, eu vou chamar um momento que a gente tem aqui no Esquina da Cultura, que é muito legal, com a nossa sacerdotisa Milene Sintra, com as dicas de hoje da espiritualidade. Vem, Milene, vem. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas, e no Espiritualidade em Foco de hoje eu vou falar como as emoções influenciam no dia a dia. Você sabia que as cores do dia a dia têm a capacidade de agir nas tuas emoções, nas tuas reações e criar um verdadeiro impacto no teu dia a dia? Verdade. Algumas cores, elas têm o poder de levantar a tua estima, outras inclusive de te deixar apagadinho, o que não é bom, não é mesmo? Pois é, eu vou te dar algumas dicas hoje sobre o poder das cores. A cor vermelha, ela traz a energia da paixão, do fogo, da sedução. Se você precisa trabalhar a sua autoestima, coloque um acessório ou uma peça vermelha. Com certeza você vai se sentir mais valoroso. A cor azul tem o poder de equilibrar, ou seja, você precisa ser mais racional, mais focado, mais atento ao teu dia e ao teu momento. Coloque um acessório azul. A cor laranja tem o poder de transformar o teu equilíbrio, inclusive tirando de uma depressão. Essa deve ser usada em vários itens no nosso dia a dia, na casa, né, nos nossos acessórios. A cor verde tem um poder adstringente e equilibrador. Promove também o reestabelecimento da saúde. E a cor preta, todo mundo tem
algo preto como acessório, não é mesmo? Pois é. O preto tem o poder de neutralizar energias negativas e bloquear o teu campo energético. Hoje essas são as dicas para você utilizar as cores a teu favor e equilibrar as tuas emoções. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas. Estou aqui então de volta com o Felipe Celestino e o Romo Oliveira falando sobre o espetáculo Silva, que tem música ao vivo também, gente. Olha que bacana. Tem o rap do Silva, que é sensacional, que eu adoro. Mas vocês querem com esse espetáculo provocar o quê? Né? Um novo horizonte, vocês dizem aqui, para uma revolução. Que revolução seria essa? Ou eles não querem contar, da spoiler, vai estar lá na peça, ou eles não querem responder. Eu acho que a gente pretende fazer um resgate. Não dá pra gente negar que a gente está saindo de uma pandemia, a gente está num ano de eleição. Sim. E dentro de tudo isso, a gente precisa começar a imaginar um outro horizonte possível. Qual é esse horizonte? Acho que a gente também, talvez fosse pretensioso da nossa parte dizer qual é esse horizonte, mas a gente precisa entender que a gente precisa dar um passo fora dessa curva, a gente precisa dar um outro passo dentro de tudo que está sendo construído nos últimos anos. Então, acho que essa é a nossa proposta, se olhar e falar, gente, a gente precisa construir um horizonte. O que está construído precisa ser queimado. A gente está construindo um novo teatro, com novas referências estéticas, teóricas, de corpos pretos em cena. A gente precisa construir novas referências de referências, né? A gente está falando das estátuas, quais são essas estátuas que a gente tem hoje como referência, que nomes são hoje referências de ruas, de nomes de escolas, de patrimônios. Então a gente precisa olhar, a gente precisa construir uma coisa nova. A gente sabe que a gente não vai fazer a revolução, mas a gente quer acender uma fagulha. A gente quer acender uma pequena chama que possa provocar reflexões sobre quem eu sou, o que eu faço e como eu contribuo para o crescimento do ser humano aqui na Terra. E que país é esse que a gente que país é esse? Que brasilidade é essa que a gente carrega no nosso corpo? Quem são os nossos ancestrais? De onde viemos, né? Eu acho que é muito importante a gente entender a nossa história para poder falar sobre ela. A nossa verdadeira história. Para não repetir os erros não a que está no livro, exatamente. Né? Nos livros de história e tal, que a gente sabe que... Exato. É só estudando história para você não repetir os erros do passado. Claro. Se a gente flerta com a ditadura, algo errado está acontecendo. Se a gente flerta com algo que é tão autoritário, algo errado está acontecendo. Se a gente não sabe de onde a gente vem, algo errado está acontecendo. E a gente precisa, ao menos, acender uma faísca. Acho que a nossa contribuição como artista é também provocar. Claro. A arte vem para isso, né? A arte é que eu falo sempre, é o que nos salva, né? A arte e a ciência é sempre o que nos salva, né? Exatamente. E aí a pandemia, a corrida para as vacinas, enfim. Sim. Mas eu acho interessante isso, porque a gente hoje também vê na mídia, hoje está acontecendo, parece que a gente está voltando, né, para uma barbárie, para uma coisa estranha demais. A gente vê os casos de racismo aumentando cada dia mais, né? E esse espetáculo com certeza vai fazer as pessoas refletirem sobre isso, né? Porque não tem nada a ver a cor da sua pele com o seu caráter, com a sua cognição, com a sua inteligência, né? E se a gente sair em qualquer lugar neste país onde a gente vai, a gente vê obras lindas, né? Construções maravilhosas. Quem foi que construiu? A maioria das coisas, os escravos. 400 anos de escravidão. É muita coisa, gente. É muita coisa. É muita coisa. E as pessoas têm que se ligarem que, às vezes, as pessoas... Olha essa igreja, que maravilhosa. Mas não sabe que foi os negros que construíram os pretos. Certo? Então, muitos monumentos que nós temos foram construídos por eles. E isso é só uma coisa, né? Nós temos Machado de Assis na literatura, temos tanta gente boa, né?
A gente tem um país construído à base do suor, do lombo, Sim. da poesia, dos cantos, Sim. da cultura Cantos. negra e indígena, né? Sim. Dos povos originários Também aqui. não podemos esquecer isso, Sim, exatamente. exatamente. Até porque Então, a gente é formado, né, por esse corpo miscigenado, que Sim. a miscigenação também ela vem Quem dessa é o brasileiro puro? Existe isso, assim, né? Podemos dizer que temos uma raça pura, como o alemão, por exemplo, sei lá, falam que é raça pura. Entendeu? Então, aqui, como você pode falar isso? eu acho que não é uma... Falar sobre raça pura no mundo, aliás, No mundo, né, gente? já é um olhar de segregação. Sim. Querer acreditar ou querer levantar essa hipótese ou querer qualquer coisa do tipo. Mas olhando para a nossa cultura, para o nosso país, para o Brasil, eu acho que a gente está mais do que na hora. É isso, a gente está falando tanto de referência, você acabou de falar que a gente está vivendo uma onda pesada de discriminações, de racismo, de violência. Não só de racismo, mas a intolerância, né? Para os diferentes. Sim, e aí Vamos a gente colocar tem assim. que refletir qual que é a nossa referência. Diferente do que está posto ali, né? Sim, qual que é a nossa referência dos últimos anos? Dos últimos 4 anos. Acho que vale como reflexão. Se a gente está vivendo essa onda, qual referência de discurso a gente teve desde lá do governo federal até a televisão, qual é a referência que a gente teve para poder para poder instaurar essa onda violenta. Olha só, é super interessante, né? O espetáculo, né? Que E acho traz que isso. tem uma coisa muito interessante de falar também, que a gente vai estrear no Teatro de Container, que é um teatro ali na Luz, do lado do metrô, da Estação da Luz, e é um teatro que vive ali naquela realidade há alguns anos, que é a realidade do abandono do entorno da Cracolândia, da marginalização ali daquele espaço, daquele território É um que é o da teatro que Luz. fica ali atrás, né, da Luz. É um teatro pequeno ali. Ele é grande, Eu nunca entrei. É um A teatro... impressão que dá pela fachada é que a gente tem um teatro pequeno. Ele é um espaço, um terreno grande, ele é um teatro que cabe ali 100 pessoas, Legal. todo feito de container, mas que tem uma ação extremamente direta com o território, com o bairro, com os moradores do entorno. Ali da Luz, né? Ali na Luz, que desde as crianças que moram nas ocupações que tem em volta, até toda a comunidade ali da Cracolândia, que lida diariamente com as ações policiais que são extremamente violentas, que tem ali no entorno, que lida ali com a falta de suporte público com o entorno. Então é esse espetáculo, com essas reflexões, que a gente está levando para esse teatro e para esse território. Então é muito importante que a gente possa ocupar esses lugares, que a gente possa levar público para esses lugares, que a gente possa mesmo lotar esse teatro para além do nosso espetáculo, com toda a programação incrível que esse teatro tem, que a gente possa sempre estar lotando esse teatro, porque é muito importante a gente ocupar aquele território e prestigiar a programação cultural que existe ali. Maravilha. Vocês vão estrear no dia 7 de novembro, e a temporada é do dia 7 de novembro a 14 de dezembro, ok? Isso. Segundas, terças e quartas, às 8 horas da noite. Ingressos? Os ingressos serão vendidos pelo Simpla e também na hora do Na espetáculo. E serão a preços populares. Será R$ 30 inteira, R$ 15 meia entrada, é isso? Na verdade, a gente decidiu fazer R$20 a inteira e R$10 a meia A entrada. gente quer que seja bem popular. Para acessar mesmo a bacana. população do entorno. Então, 20 inteira e R$10 meia entrada. Isso. Que O nosso bacana. desejo absoluto era oferecer espetáculos gratuitos. Porém, a gente tem toda uma demanda para ainda fomentar o espetáculo, a equipe, o teatro, enfim, né? A gente precisa Claro. fazer a manutenção do todo. Claro, Então claro. a gente vai fazer uma temporada popular com preço de R$20 inteira e R$10 a meia. Teatro de Container. Pessoal, ali de Container Mungunzá é o nome do teatro. Isso. Na Rua dos Gusmões, Rua dos Gusmões. na Santa Efigênia, número 43. Do lado da estação Da da Luz. Luz.
Pois é, dá para a galera de metrô de boa também, né? Transporte público, mais barato também, enfim. Pessoal, eu ficaria aqui mais tempo com vocês, mas já falamos sobre o Silva, era só mais um Silva, mas não é somente era só mais um Silva, são Silvas. No Brasil, então. Pois é. E desejo a vocês toda a sorte do mundo. O espetáculo vocês já falaram que foi a lei de incentivo, né? A gente foi contemplado pelo Qual lei? Prêmio Zé Renato, daqui da prefeitura, do município. Aliás, ressaltar a importância desse prêmio, dos prêmios, dos editais culturais, principalmente durante a pandemia, no pós-pandemia, em ano de eleição, que a gente possa refletir bem o quanto a cultura foi importante nesses tempos, o quanto a cultura é importante para a construção de uma nação. Então, que a gente possa sempre apoiar pessoas que fortaleçam a cultura, que pensem no bem-estar da cultura em editais públicos para fomentar trabalhos como esse. Maravilha. Exatamente. E também trazer a reflexão de qualquer tipo de preconceito deveria não existir mais, né? Deveria acabar tudo isso. Afinal de contas, somos todos seres humanos. Mais uma espécie que habita este planeta, que se não cuidarmos também, vamos sucumbir. Vamos ser extintos. Preste atenção nisso. Né? Então, estamos todos no mesmo barco. Né? Não existe essa coisa de eu sou preto, eu sou amarelo, eu sou... Não, a gente é humano. Enfim, né? Somos todos ali iguais. É muito interessante trazer. Mas, olha só que coisa, né? Falarmos desse tipo de coisa, né? De preconceito ainda nesse século. Já era para não falar mais nada sobre isso, o que seria sensacional. Não precisa criar leis, não precisa fazer nada, né? Esse deveria ser o ideal, né? Esse é o grande ideal que a gente busca, né? Que a humanidade realmente evolua para isso, né? Porque aí sim é uma grande evolução do ser humano. E vocês estão trazendo esse questionamento no espetáculo Silva, que o Esquina da Cultura está recomendando. 7 de novembro estreia Teatro Container, ali na Santa Efigênia. Vai assistir, hein? Vou lá ver vocês. Exatamente. Fiquei muito interessada. Com música ao vivo também, que é outro elemento que é fantástico quando se junta ao teatro, né? Sim. A arte cênica. Enfim. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês, Felipe Celestino, Romo Oliveira. Muito obrigada por terem vindo aqui ao Esquina da Cultura. E, por favor, as portas aqui estão abertas. Sempre que vocês desejarem, tragam as notícias, novos espetáculos. Por favor, não parem de fazer arte. Não pararemos. Precisamos de vocês. A gente também agradece muito. Vá assistir o espetáculo. Vão assistir o espetáculo. Do lado do metrô, da Estação da Luz. Estamos esperando todo mundo. Vamos lá. E vamos lá, sim. A gente vai assistir, porque vale muito a pena. E a gente precisa refletir sobre tudo isso, né? E eles trazem essa reflexão. Muito legal. Beijo para vocês, meninos. Axé, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Imagina. E eu aproveito e me despeço de você, que esteve conosco mais uma vez aqui no Esquina da Cultura. Estaciona aqui. Nessa esquina acontece tudo de melhor das manifestações culturais do nosso povo tão maravilhoso. Até semana que vem. Beijos no coração. Tchau.